paz do Senhor. Eu hoje estou aqui pela fé, porque quem vem acompanhando esses dias, eu estou com problemas assim de fala, estou muito congestionada, garganta, tomando remédios e acordei hoje. Estou aqui tentando abrir aqui o devocional, ligar essa câmera mais de uma hora, mas não estava conseguindo deixar de tossir. Mas é pela fé, por isso que eu estou dizendo que eu estou aqui. E a palavra do Senhor, eu não posso fazer sozinha, né? É muito fácil para mim fazer longe dessa câmera. Mas se der a crise mais um pouquinho, de repente eu vou ter até que virar a câmera, né? Mas eu vim aqui para prosseguir. E a palavra do Senhor hoje é sobre isso. Perseverar, prosseguindo. E esse devocional está muito especial, porque fala da caminhada com Deus, caminhada com Jesus. Pela fé, pela fé. Aqui hoje, o devocional, nós vamos ler uma passagem com Jesus no ministério dele. Está em Lucas 14, verso 25, sobre levar a cruz de Cristo. E engloba muitos temas que nós já tivemos aqui no nosso devocional. Está muito lindo. Eu quero antes agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, por termos acordado, essa prova de que o Senhor nos ouviu todos esses dias, ontem nas orações que fizemos, agradecendo tudo que Ele ouviu e proveu de proteção por ontem, de alimentos, de nos guardar de todo mal. Tudo, Senhor, que o Senhor proveu para que hoje estivéssemos vivos, vivendo mais o Teu propósito de hoje, as nossas vidas. Obrigada pelos nossos familiares, que da mesma forma foi conduzido debaixo das Suas asas. Obrigada, Senhor, pelo ontem e por esse hoje que só está começando, Pai. Estamos aqui, Pai, nos renovando diante de Ti, nos entregando de todas as formas diante de Ti, porque o Senhor é o único que pode nos proteger, que pode nos dar sustento, que pode vir com todas as provisões que necessitamos para viver o dia de hoje e vencê-lo. Porque nada podemos sem o Senhor conosco, Pai. Então vai na frente, Pai, nesse dia, de onde tivermos de estar. Senhor, guarda as nossas vidas, protege-nos de toda seta inimiga, Pai. Que nós recebamos a Sua armadura, estando protegidos. Por isso estamos aqui, pegando a espada, que é a Tua palavra. Que o Senhor libere cura, libertação, Pai. Senhor, perdoa as nossas faltas e ajuda-nos a vencer, Pai, a nós mesmos, as nossas dificuldades, de repente vícios, erros. Senhor, ajuda-nos, Deus. Só o Senhor pode nos trazer essas vitórias, Pai, para testemunharmos do Seu amor. Fala aos nossos corações, dá-nos o Teu entendimento no que vamos ler aqui agora, Deus. E já Te agradeço por essa palavra, no nome santo de Jesus, Pai. Alcança vidas, Deus, para a glória do Teu nome. Amém. O capítulo 14, verso 25 de Lucas fala sobre Jesus ensinando mais uma vez uma parábola que Ele traz ao povo, né, e traz hoje a nós. Ia com Ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe:
Jesus falou assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também aborrecer sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. A gente tem falado muito disso, né? A questão de primeiro edificar. Quem começa uma obra sem não fazer primeiro um alicerce, né? Aqui entra até a parábola, né, da edificação da sua casa na areia ou na rocha, né? Quem quer terminar rápido ou diminuir gastos e trabalho, constrói de qualquer jeito. A gente vê aquela casa linda e tal, mas sem estrutura forte. Pode vir um vento, um temporal, elas vão ser a primeira a desabar. Está falando aqui da nossa vida cristã. Nossa base, primeiro a gente tem que ter essa edificação, né? Para não estar despreparado ou exposto a qualquer ventinho na nossa vida, a gente desanima e para. Então ele está falando aqui o que é carregar a cruz de Cristo, aceitar a Jesus. E ele dá outro exemplo aqui, ó. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? O rei sai com 10.000 para uma guerra e encontra 20.000 inimigos vindo. Eu lembro que teve uma passagem assim na vida de Josué. Não estudou primeiro a situação e aí perdeu muitos homens. E aí dessa vez vai preparado e vence. Nós temos também falado sobre isso, né? Para as nossas batalhas, a gente mesmo está aqui pegando essa força, por quê? No caso aqui nosso, nós não sabemos o que vamos enfrentar no dia de hoje. Então a gente abre a palavra para se munir de armamentos, Deus nos preparar para o que a gente nem sabe, mas Ele sabe o que vamos enfrentar no dia de hoje. Então a gente chega primeiro, sabe? A gente se arma primeiro, porque o inimigo está ao nosso derredor. Ao nosso redor tem que estar as hostes celestiais, os anjos do Senhor, Deus nos munindo de proteção. Mas ao derredor está o mal. E ele está ali esperando o quê? Que a gente se afaste dessa força, dessa presença, dessa proteção que alcançamos. Por isso estamos aqui, nos armando. A espada é a palavra de Deus, é a espada. E aqui ele está dizendo isso, né? Que o rei primeiro não estudou o inimigo, né? Um bom comandante no exército, numa batalha, primeiro ele mapeia o local para ver qual é o mais propício para um ataque, pegar de surpresa o inimigo, ver o poder bélico, né, de armamentos desses inimigos. Para quê? Para ir com mais força, com mais poder, com mais preparo em cima, né? Aquele que não faz isso sai perdendo batalhas, ele que é surpreendido, né? De outra maneira, estando outra ainda longe, esse rei manda embaixadores e pede condições de paz, tudo para evitar uma guerra, né? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia
a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso aqui é um exemplo maravilhoso de vida cristã, né? Eu vi aqui o rodapé da Bíblia de Estudo, diz assim, ó. O início que fala, tem que aborrecer, se vier a mim, e não aborrecer pai, mãe, todos à nossa volta, quando a gente aceita Jesus e vai seguir os ministérios ou a obra que ele tem para nós. Esse aborrecer aqui quer dizer amar menos, né? Quando a gente segue a Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, né? É isso que está dizendo. O que Jesus requer aqui é a nossa lealdade e amor a ele, que tem que ser superior a todos os demais vínculos em nossa vida, inclusive da própria família. Sabe aquela coisa que a gente fala assim também aqui, sempre na hora de culto, chega parente, chega assim. Tem pessoas que tudo bem, faz parte receber a família, né, levar a mensagem de Jesus, mas tomar cuidado para que isso não te afaste da onde ele quer que você esteja, que é na casa de oração, na obra dele. De repente você está agendado um compromisso de oração na casa de alguém. Os seus têm que ter o entendimento de que você tem esse trabalho, e isso aí é um exemplo para eles, a sua fidelidade à obra do Senhor. Jesus ensina que aquele que deseja segui-lo e ser seu discípulo deve resolver primeiro se está disposto a pagar o preço disso. Tem um preço. A gente não pode entrar na vida cristã, no sim a Cristo, no chamado, achando que é tudo lindo, tudo maravilhoso, aquele regozijo dentro da igreja, não dá nem vontade de sair de dentro daqueles cultos maravilhosos, mas é a nossa vida aqui fora. Ou só chega na igreja, veste a roupa de cristão, e lá fora. O sal tem que fazer a diferença onde ele estiver. O preço do discipulado verdadeiro é abrir mão de todos os relacionamentos e posses, tudo quanto temos. Bens materiais, família, nossa própria vida, as ambições, os planos e interesses. Isto não significa que devemos abandonar tudo quanto temos, mas que tudo quanto temos deve ser colocado a serviço de Cristo e sob sua direção. A gente tem falado sobre isso, a gente tem recebido mensagens aqui, devocionais diários, que falam sobre isso. O que nós recebemos de Deus, na realidade, não é para ser retido, não é para ser guardado como um tesouro. Ele nos dá para que a gente também seja capacitado a abençoar. Que nós recebemos dele. Eu estou falando não só financeiramente, não só de coisas materiais, que tudo que ele nos dá a gente precisa também repartir com aqueles que não têm. Ser instrumento de Deus na vida de alguém, né? Mas também os dons, os talentos, não é para ser retido. Ele nos prepara, desculpe. Ele nos prepara para abençoar. E é tão maravilhoso, né? A exaltação que vem dele, né? Quando a gente faz uma obra e a gente sente que foi usado por Deus para ajudar alguém. O sentimento na pessoa de gratidão, que a gente não pode deixar de fazer essa pessoa entender que foi Deus que a ouviu
e nos condicionou de todas as formas para abençoá-la. Veio de Deus aquela bênção, né? A gente tem que isso, mas a exaltação de Deus a nós é justamente o ser usado por Ele. Que coisa maravilhosa é, né? Nos permitir abençoar alguém, nos condicionar a isso. Isso é uma coisa maravilhosa. E aqui está dizendo, né? Depois que li esse levar a sua cruz, ser discípulo, eu lembrei de uma passagem no livro de Marcos, voltei lá. Cada um deve levar a sua própria cruz. Em Marcos está no capítulo 8, eu estou no verso 34. Ele chamou a multidão e esse mesmo texto em Marcos está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não tem preço, né? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui no rodapé está dizendo que tomar a cruz. A cruz de Cristo é o quê? A gente acha bonito os irmãos na igreja e quer também estar lá pela aparência. Ela estava na igreja. O que é tomar a cruz? Dizer sim para o Senhor. Ela é símbolo, a cruz é símbolo de sofrimento, de morte, de vergonha, de zombaria, de rejeição. Ela é renúncia pessoal. Lá no Antigo Testamento diz que a morte na cruz é morte de malditos. Era a sentença para os marginais. E Cristo veio para zerar tudo isso, né? O único sacrifício, né, que morreu na cruz. Renúncia pessoal. Quando o crente toma a sua cruz e segue a Cristo, ele está negando a si mesmo. Ele decide abraçar, no mínimo, ele relata aqui na explicação, está dando somente 4 exemplos disso. De que luta, quando a gente, olha só, quando a gente escolhe servir a Cristo e assume o propósito nos ministérios, na obra a qual o Senhor coloca, está carregando a cruz de Cristo. Então, no mínimo, olha só, ele só cita 4 aqui, ó. Vai ter que lutar até o fim contra o pecado. Já pensou? Crucificar suas próprias concupiscências. Eu já disse isso aqui, né? Minha maior batalha é contra mim mesmo, não é nem contra o outro. É abdicar da minha vontade, dos meus erros, e é nisso aí que a gente tem que vigiar. Lutar contra Satanás e os poderes das trevas para estender o reino de Deus. Olha só isso. Você está pronto? Não. É Deus em nós. É isso que a gente está fazendo aqui, ó, se munindo das armas. Você acha que Satanás permite alguém escolher servir a Cristo? Por que você acha que é tanta batalha trazer alguém, falar de Jesus para alguém, a gente aceitar essa vida, essa cruz?
Satanás vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Por isso que João diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso estamos aqui. A verdade é essa palavra de Deus. Aqui Deus nos mune, nos esclarece, nos fortalece. O Espírito Santo aqui, como agora, vai nos trazendo esse entendimento. Então, nos é revelada a vontade de Deus, do que com Ele a gente pode. Satanás não vai permitir a gente ter esse relacionamento. Não vai permitir essa edificação na rocha. A gente luta contra Satanás e os poderes das trevas para estender o reino de Deus e enfrentar a hostilidade do adversário e das hostes infernais, bem como a perseguição que surge por estarmos resistindo a falsos mestres que distorcem o verdadeiro evangelho. Mais uma vez, a importância de estarmos aqui, porque não pensa que os inimigos, as armas que Satanás vão usar, são aí os do mundo. Não. Ele vai usar os que a gente mais ama, os que a gente mais confia. Por isso, lembra dos bereanos que a gente já falou aqui? Os crentes lá de Bereia, que Paulo fala que liam a palavra para eles, os pastores pregavam, mas eles todos abriam a Bíblia para ver se o que estava sendo dito era real, era verdadeiro. Eles buscavam o próprio entendimento. Eu já falei isso aqui. Vai você abrir essas palavras, essas passagens bíblicas, até porque o Espírito Santo vai falar diferente do que falou comigo. Que você tem as suas necessidades, eu tenho as minhas. Ele vai me ensinar através das áreas que eu estou necessitando vencer. Então, para cada um, ele fala de forma diferente. Desculpe, gente. A quem abriu desde o início, eu disse que fiquei mais de 1 hora aqui esperando essa tosse passar para estar aqui com vocês. Então, e ao vivo? É a live. Às vezes é muito mais fácil fazer um vídeo, editar, né? Mas eu quero com você. Amém? Espero que não esteja sendo incompreendida a minha fala aqui, essa voz rouca. Que Deus fale aos nossos corações. Outra luta é sofrer o opróbrio, o ódio e o escárnio do mundo, por testificarmos com amor que suas obras são más, por separarmos-nos dele moral e espiritualmente, e por rejeitarmos seus padrões e suas filosofias. Essa questão aqui está maravilhosamente explicada aqui nessa palavra, porque opróbrio é como se fosse assim um desgosto, é ser desagradável para a população, é sofrer essa humilhação de rejeição, né? Esse opróbrio aqui, ó, a gente sofre por ser rejeitado, né? É como o descaso dos outros com a gente vai sofrer isso, porque vão nos rejeitar, mas não, tem que saber que não é a nós que estão rejeitando, é ao Senhor. O escárnio do mundo, o ódio, porque a gente vai testificar o amor com as obras. E a gente se separar do mundo, porque a gente tem que andar separado, estamos no mundo. Até o próprio Jesus, Deus fala, né? Sede santo, porque eu sou santo. Então, esse processo que nós passamos eternamente enquanto vida aqui, a gente nunca vai alcançar a perfeição, a gente vai sempre estar nesse processo de santificação. Quando a gente aceita
a Jesus, ele vai nos transformando. Então a gente tem que ter essa realidade que é difícil. É uma batalha diária, por isso estamos aqui. Esse propósito do Senhor a nós aqui de todos os dias é isso. A gente vai se unindo, se preparando, se refazendo, se reabastecendo, aprendendo como vencer isso tudo. É de fora para dentro e de dentro para fora. É uma transformação. Assim é o processo de santificação. Por isso, essa separação moral e espiritual. Porque a gente passa a rejeitar as nossas próprias, os nossos próprios erros, nossos vícios, como é difícil. Por isso, muita gente para pelo caminho. Porque às vezes vem uma alegria e essa alegria é muito perigosa. Eu já disse aqui algum dia que eu não sei se é mais difícil para mim me manter firme com o Senhor quando estou em dificuldades na minha vida, algum problema, ou quando está tudo bem. Porque às vezes quando está tudo em paz na nossa vida, a gente relaxa e vai se afastando. Lembra como uma fera ao derredor? A gente sair daquele meio? Porque às vezes as tribulações e as lutas nos vêm justamente porque Deus nos conhece. Sabe que se Ele resolver essa situação que a gente está pedindo tanto, a gente não é que se afaste até, não precisa nem se afastar, mas a gente baixa a guarda, vamos dizer assim. Sabe, aquela guerra, aquela luta que você bota os soldados lá de plantão, porque a qualquer momento pode chegar o inimigo, e ele nunca vem. O dia que ele falou que viria aquele problema, não sei, não vem. E aí a gente vai, fica descansando, vai para casa, já bota menos gente ali, e aí é surpreendido. O mal é ardiloso e nos conhece também, porque nós estamos sempre nos revelando para Ele. Nós facilitamos muito as coisas para o diabo, né? Ele conhece muito de nós, sabe as nossas fraquezas, as nossas limitações, sabe os petiscos que nos atraem, né? Sabe a isca certa para fazer a gente errar. E a gente aqui, eu acho que a base de hoje que esse devocional está trazendo é justamente isso. Vigilância sempre, né? Porque é muito fácil a gente desanimar porque errou. E o diabo sabe disso. Que às vezes a gente quer tanto agradar o Senhor e vai tudo certinho. O diabo sabe que no momento que a gente errar, a gente tem dificuldade de se perdoar, enquanto Deus perdoa. Aqui o devocional, o pastor está dizendo, dando um exemplo interessante, que a nossa vida cristã é que nem a gente fazer dieta. Achei isso o máximo, porque eu de dieta entendo tudo, né? A maioria das pessoas que fazem dieta para de perder antes de alcançar o seu objetivo. E muitos acabam perdendo o ânimo quando se vai essa motivação inicial antes da desejada perda de peso. A gente às vezes inicia, né, cheia de gás, prepara tudo, faz só as comidinhas ali, não sei o quê. Mas quando a gente para, por quê? De repente, no meio do caminho, abusou. Fez lá uma comida, sei lá, saiu e comeu todas, bebeu todas, né? Das listas que não pode, as proibições. Mas o problema não está num dia que saiu, foi para o restaurante ou numa festa, abusou. O problema é que não voltou para a dieta. E eu, nas minhas dietas, eu procuro não inculcar muito, né? Caio na real que o meu biotipo já é assim, e as dificuldades. Então eu não me privo assim. Por exemplo, eu costumo dizer que a minha dieta é de... Me fugiu o nome agora, mas... como é que é o esquema assim que você repõe no dia seguinte, né? De reposição. Como quero dizer isso? Não é esse o nome não, mas assim, hoje eu abusei,
Já na próxima refeição, eu já volto de compensação. Abusei hoje, aí da outra refeição. Já na próxima refeição, não no dia. Eu já maneiro, dependendo do nível de abuso, salada, folha, tomo um chazinho disso, de emagrecedor ali, não sei o quê, para compensar aquele estrago que eu fiz, né? E ele está dizendo aqui, ó, algo semelhante ocorre em nossa vida cristã. Quando começamos a caminhada, facilmente a gente se desprende de pecados que nos sobrecarregavam, a gente abandona vício, ou seja, aquela coisa grande, né? Aquela pessoa que deixa as drogas ou deixa as bebidas, não é mais alcoólatra. E isso é maravilhoso, né? Te dá um gás, uma estrutura bacana, uma alegria. Quem consegue isso e sente que foi porque Deus ajudou. Porque quando vinha lutando de si, não conseguia. Aqueles casos de adultério, né? Ou da mulher, ou do homem, do marido, ou da esposa. Dá licença, desculpe. E que coisa maravilhosa é você abandonar algo que te aprisionava. Só que damos testemunhos até dramáticos sobre esses livramentos, desse comportamento que nos aprisionavam, é verdade. Em seguida, a atenção se volta para outro novo cristão, né? A gente se torna uma pessoa que a gente passa a gostar de nós, né? Do que a gente está vendo na gente. Descobrimos, então, que os pequenos pecados, inveja, ressentimento, ira, não desaparecem junto com a mesma facilidade que as grandes. Alguns de nós desanimamos tanto que perdemos de vista o nosso compromisso com Cristo. E aí volta às nossas antigas formas de vida. A gente tem que ter consciência do que a gente até falou, né, na palavra. É um processo. É dia após dia. A gente vai se aperfeiçoando. É a santificação. A gente nunca vai alcançar a perfeição. É Deus quem vai conduzindo essa transformação. Ele tem propósitos às nossas vidas, né? E tem coisas que ele permite, como eu estou falando. Eu não sei nunca quando eu estou melhor, quando tudo vai bem ou quando não. Porque quando eu estou com os problemas que nunca se resolvem, eu intensifico mais a busca. A gente se agarra mais com Deus nesses momentos, né? Quando Jesus falou em ser seu discípulo, ele queria que aqueles que o ouviam, hoje nós ouvindo Jesus falar também essa palavra, compreendessem que crer nele e segui-lo engloba mais do que começar algo emocionante. Não pode ser pela emoção. Significa permanecer fiel mesmo nas dificuldades. Portanto, se estivermos falando sobre a perda de peso, né, na dieta, ou esse ganho espiritual, a mensagem é a mesma. O que mais importa não é como começamos, mas é como terminamos. Então, o que ficou para mim aqui de Deus nessa mensagem é prosseguir, perseverar. São as palavras de Deus a nós hoje. Errou? Se arrependa, volte, mas não abandone. Deixe Deus trabalhar em você. É um processo, às vezes doloroso, não é fácil. O acusador, o Satanás, ele aproveita nesses momentos para amarrar. Por isso que a verdade liberta. É isso que nós estamos lendo aqui. Quando a gente peca, quando a gente erra, Deus está esperando que a gente se refaça diante dele, se arrependa e volte. Não é para parar, que aí quem venceu é o diabo. Deus quer nos colocar de pé. Leia o Salmo 51.
O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi. Davi cometeu pecados horríveis, mas esse salmo nos mostra, ele se arrepende e volta para o Senhor, né? E fala ali, não tire o seu espírito de mim, porque ele sabia que aí que ia desandar, ia morrer espiritualmente, e aí ele não ia ter mais jeito, né? Então, Davi nos ensina esse caminho de arrependimento, né? Por isso ele era o segundo coração de Deus, que assim é o coração de Deus, perdoador, um Deus que estende a mão e nos põe de pé de novo. É mais ou menos como o exemplo que eu quero terminar citando de Pedro no barco. Quando ele vê Jesus andar sobre as águas, ele pede a Jesus que lhe dê poder para fazer o mesmo. E recebe desse poder. Ele anda nas águas. E vai, enquanto ele anda as águas, é porque ele está com os olhos em Cristo. Só que por um momento, ele olha para os lados e se assusta com o que está acontecendo à sua volta. Aquelas ondas, aquele vento, aquele mar em fúria. E aí ele afunda. E ali a gente tem dois ensinos. Não tirar os olhos de Cristo. Manter o nosso foco naquele que está fazendo a gente caminhar em direção, naquele que está fazendo a gente vencer nessa caminhada, naquele que está nos capacitando a romper barreiras, a saltar os obstáculos. E no momento o outro ensino é quando ele afunda, porque ele olhou para a situação, para as circunstâncias, tirou o foco que é Cristo. Jesus foi lá, deu a mão e o trouxe de volta para o barco. É isso que a palavra de hoje está dizendo. Jesus, Deus, está sempre pronto a nos socorrer, a nos perdoar. A gente não pode abandonar a cruz de Cristo. Amém? Persista, não pare. É por isso que a gente vê muitos parados pelo caminho, muitos abandonando as igrejas, porque o diabo investiu e venceu. Você quer dar vitória para Satanás? Quer dar um tapa na cara dele sem mãos? Volte para Jesus. Ele vai ver que perdeu. Amém? Deus nos abençoe. Deus nos conceda a vitória desse dia. Que Ele vá na frente de onde tivermos de estar no dia de hoje. Prepare o caminho, prepare o espaço, seja do trabalho, seja de onde você estiver de ir, no hospital. Se você está num momento difícil para buscar uma solução hoje, não sei, num banco, no advogado, não sei. Mas pensa assim, Deus vai na frente. E às vezes a gente chega lá, a batalha já foi até vencida, amém? A paz de Cristo. Até amanhã. No mais um momento nosso, mais importante do nosso dia, que é a nossa edificação, o nosso alicerce da casa que estamos construindo com Deus. Amém? Que vento nenhum, temporal nenhum derruba quem a constrói, edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo. A paz. Deus abençoe o nosso dia. Amém? Até amanhã com mais um devocional diário compartilhado. Deus te abençoe.